Olá, destravantes! Você tem pensado numa transição de carreira? Ou será que você está satisfeito com a carreira que você tem? Está pensando em mudar? O que será que está acontecendo nesse seu momento de vida? Bem, se você está em busca de dicas de como fazer essa transição de carreira, você caiu no lugar certo. Esse vídeo foi feito pensando em você. Por isso, fica comigo até o final. Não se esquece de se inscrever, curtir, deixar aqui seu comentário, seu feedback, a sua interação, porque pra gente é muito importante. E pra quem tá pensando em mudar de carreira, a gente sabe que não é uma decisão fácil, mas pode valer muito, muito a pena. Algumas pessoas pensam em mudar de carreira por conforto, ou porque buscam, uma posição salarial maior, ou porque querem trabalhar de casa e conseguir gerir, as coisas de casa, a rotina da casa, de filhos, marido, muito melhor, ou até mesmo aqueles que fazem essa transição para perseguir um sonho, um objetivo que está lá, desde sempre guardadinho em algum lugar. Mas independente de qual seja o motivo pelo qual você tem buscado essa transição de carreira, eu quero deixar aqui algumas dicas para nós pensarmos juntos se vale a pena, se esse é o momento e como fazer isso de uma forma muito inteligente. O primeiro ponto que a gente precisa analisar é que você precisa estudar o tempo todo. Você precisa estar em constante evolução de conhecimento, buscando novas habilidades, se aprofundando na matéria em que você gostaria de trabalhar. Caso você já seja graduado, pós-graduado, não tem problema, sempre vai ter algo de importante que você precisa aprender. Isso a gente precisa ter sempre na nossa mente. Principalmente para quem quer fazer algo muito diferente daquilo que está acostumado a fazer. Por exemplo, eu migrei da área de humanas para a área de exatas. Então eu fui de farmácia para contabilidade assim, quase que de uma queda, de um tropeço. Mas foi uma ótima transição. Então assim, eu quero passar para vocês todos esses percalços que eu tive para que você não cometa. E aí você consegue fazer da sua maneira, muito mais tranquila, muito mais confortável. O segundo ponto é você elaborar um currículo para a sua nova carreira. Isso aí. Porque quando a gente começa a elaborar um currículo, a gente precisa descrever os nossos objetivos, as nossas qualificações, as suas experiências e com tudo isso, pensando na nova carreira em que você está tentando, uma vaga ou até mesmo ser o seu próprio dono, você começa a identificar seus pontos fortes e fracos. Você consegue ver se as suas experiências antigas, o que elas vão ajudar ou o que elas vão melhorar essa carreira que você está buscando, a sua graduação, no que ajuda, no que falta você aprender. Então, quando você coloca isso no papel, como se fosse um currículo mesmo para uma vaga, você identifica todos esses pontos e isso vai te abrir, com certeza, um leque de observações que você já consegue aí pontuar, qual o caminho melhor, qual o curso que você precisa fazer, qual habilidade que você precisa desenvolver. E o terceiro ponto, que é muito polêmico, é você considerar inicialmente receber um pouco menos. É isso aí, calma. Eu disse inicialmente, porque todo começo ele é muito difícil e o recomeço às vezes parece um pouco mais difícil. Então, quando você está disposto a de fato se entregar para essa nova profissão, considerar receber um pouco menos do que aquele cargo no geral oferece, que ajuda a ganhar experiência. Com a experiência vem a autoridade e assim você consegue gradativamente se tornar especialista na área em que você está migrando, fazendo com que o seu valor resplandeça e consiga aí gerar para você um ganho financeiro muito maior do que você ficar tentando ali, se encaixar dentro daquela nova realidade com o valor de mercado das experiências que você ainda não tem. E o último ponto, talvez aqui o mais importante, é você saber quando persistir naquilo e quando desistir. Gente, desistir não é problema. Você precisa entender e por isso o autoconhecimento, ele é muito importante. A gente precisa entender que às vezes desistir, mesmo que momentaneamente, é importante. Reagrupar, retroceder um pouco, replanejar, saber o que deu certo, o que deu errado. E para isso tem algumas perguntinhas mágicas que você precisa ter em mente. Você precisa se perguntar: eu estou disposto a recomeçar do zero,
talvez ganhando um pouco menos do que eu ganho hoje? Outra pergunta, você se adaptaria à rotina dessa nova carreira? Porque dependendo da carreira, principalmente quem quer migrar para ser seu próprio patrão, abrir seu próprio negócio, você precisa entender que a sua rotina de trabalho vai mudar. Quem está acostumado ao regime CLT de contrato, que tem ali as horas definidas, que trabalha talvez de segunda a sexta, de 8 às 18, horário comercial, e passa disso para ser dono do próprio negócio, você precisa entender que você vai trabalhar 25 horas por dia. Pois é, você está dormindo, está trabalhando, você está pensando no seu negócio, você está comendo, mas você está pensando em estratégia. Será que você consegue se adaptar nesse momento da sua vida a essa nova rotina? Outro ponto que você precisa considerar e uma pergunta que você precisa se fazer: qual o futuro dessa carreira que eu quero seguir? Como estará essa carreira daqui a 5 anos? Nós estamos em um momento de evolução como nunca antes na história. A cada tempo que passa, as coisas evoluem com muito mais rapidez. E você precisa analisar se essa carreira que você está querendo investir, ela ainda vai ser valiosa daqui a algum tempo, 5, 10 anos, talvez até menos, 2, 3 anos. Então você precisa avaliar e se perguntar isso também. Outro ponto importante é você se perguntar o seguinte: quanto tempo eu estou disposto a gastar tentando uma nova carreira? Porque se você é daqueles que começam e não conseguem levar isso por muito tempo, é uma pessoa um pouco mais ansiosa, talvez não seja esse momento. Porque começar do zero ou recomeçar depende de muito esforço, muita dedicação. E quanto tempo seu você está disposto a dedicar a esse novo projeto? E talvez a pergunta mais importante: o que acontecerá comigo financeiramente se eu não tiver sucesso nessa nova carreira? Essa é uma pergunta que eu confesso que eu me fiz quando eu migrei para essa nova posição que eu estou e que realmente foi a que mais me fez pensar. Que talvez o financeiro ainda pese um pouco mais na sua decisão, porque por falta de estabilidade ou por algum outro fator. Só que é uma coisa que você precisa ter em mente. Não que você não acredite no seu sucesso, mas é que às vezes o sucesso demora a chegar. Não é algo que se constrói da noite para o dia. E se você não tiver sucesso nos primeiros meses ou nos primeiros anos, como você vai reagir a isso? Então são perguntas que você precisa fazer para quem principalmente está querendo fazer essa migração de carreira. E principalmente para quem está querendo ser seu próprio patrão. Por quê? Quando a gente tem um gestor, um chefe, alguém acima de nós, nos cobrando, buscando ali resultados, incentivando, seja de alguma forma, você acaba acostumando com essa pressão. Só que quando você vira seu próprio chefe, não tem mais ninguém te cobrando. Não tem uma pessoa acima de você falando: faça isso, eu preciso de tal resultado, eu preciso dessa meta até o dia tal. Você vai estipular as metas. Então você precisa entender que vai depender totalmente de você, como sempre. Então, assim, esses pontos que nós abordamos aqui, eles são primordiais, acredito eu, que principalmente para quem está querendo fazer essa transição, tendo um recomeço do zero, para quem vai sair de uma carreira muito diferente para outra ou para quem vai começar o próprio negócio. São pontos que você precisa refletir e ser muito sincero com você. E se você quer mais assuntos como esse por aqui, coloca aqui nos nossos comentários que com certeza vai ser um prazer dividir mais alguma coisa com você. Tchau, tchau!